Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 4. Será que eu vou lembrar ainda como é que prega? Que o Senhor nos ajude, né? Nessa noite. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Aí, se você não tem uma Bíblia na nova versão, na nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na projeção. Vamos lá. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então veja, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens O Evangelho no Lar. E nós estamos num texto em que, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai tratar cada setor do lar, cada setor da família. E hoje nós vamos tratar como os pais devem educar os seus filhos na admoestação do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por estarmos na Tua casa, gratos pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Que seja o Senhor a nos conduzir durante este momento, que aprendamos com a Tua palavra aquilo que devemos fazer, Senhor, para criar os nossos filhos na admoestação, na disciplina do Senhor. Que seja o Senhor a cuidar de nós, que seja o Senhor a estar conosco nesse momento de pregação da Tua palavra. Abre o nosso coração para entender, para ser iluminado pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós estamos aqui diante de uma regra, uma norma ou algo que Paulo nos entrega aqui. Ele está falando o que os pais devem fazer. E os pais devem não provocar a ira dos seus filhos. E talvez nós lemos esse versículo, você que tem filhos e você que é filho, e você fala, não, aqui Paulo pegou pesado. Aqui Paulo, como assim, Paulo? Não provoqueis a ira. Eu me iro com a minha mãe e com o meu pai o tempo inteiro. E o pai e a mãe vai falar, como assim? A criança, se eu pedir para desligar o videogame, ela já fica brava. Como eu vou fazer para não provocar a ira dela? Como é que eu vou fazer para criá-lo de uma forma em que ela não fique irada? Se qualquer coisa que eu peço para ela fazer ou para ele fazer, ele fica bravo. Se tem que levantar para ir para a escola, se tem que trocar de roupa, se tem que tomar banho, se eu cobro um pouco mais, como eu vou fazer para não provocar a ira do nosso filho? E quando Paulo nos trata desse assunto aqui, nós vamos aprender algumas responsabilidades que nós temos. Nós não podemos ter aqui, para trazer ira aos nossos filhos, por exemplo, uma dureza excessiva. Você provocar a ira do seu filho é quando você é duro excessivamente. E esse é um problema que nós temos. Porque às vezes nós confundimos a autoridade com dureza. A autoridade não é dureza. Ser duro, ser bravo o tempo inteiro, não é ser a autoridade do seu lar. E isso às vezes provoca a ira dos filhos. Nós também somos injustos às vezes. Qual é o pai e a mãe que não erra? Por mais que quando se trata no assunto da criação de filhos, eu não tenho muita experiência, mas dizem que o pai e a mãe se considera infalível nas suas ações. Não, eu sempre sou justo e correto. Se eu falei, apenas obedeça. Mas às vezes nós erramos. Às vezes os pais erram. Às vezes os pais cometem injustiças. Às vezes os pais falham. E nós precisamos reconhecer isso. Nós também cometemos o erro da negligência emocional. Nós, às vezes, não nos abrimos aos nossos filhos. E isso causa um pouco de ira a eles. Eles ficam chateados, ficam confundidos. Mas, irmão Everton, isso tudo aí está muito embolado. Como que a gente vai resolver isso? E eu quero convidar você a fazer uma loucura comigo aqui agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11 alguns textos. E eu tenho certeza que você conhece esse texto. Eu tenho certeza que você conhece o texto que nós vamos referenciar e ilustrar
aqui. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Se você já ouviu falar ou já leu a parábola do filho pródigo, diz amém. Olha que bênção. Então todo mundo sabe de cor. Veja, Jesus, quando conta essa parábola, Jesus está referenciando o pai do filho pródigo como se fosse o coração do Pai divino. Nós vamos ver várias vezes a Bíblia nos trazer a referência de Deus como o nosso Pai. Nós vamos ver várias vezes a Bíblia nos ensinar que nós temos que ser como o Pai. Nós vimos no domingo passado o próprio pastor Bruno pregando sobre como deve ser o padrão de vida no lar. E nós precisamos imitar a Deus, imitar o nosso Senhor. Veja, se nós precisamos imitar, nós vamos aproveitar para pegar esse texto da parábola do filho pródigo e entender os acertos que o pai do filho pródigo teve em relação aos seus filhos. É fato que Jesus não conta essa parábola para dar ensinamento aos pais. É fato que quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, ele está falando daquele filho que se desviou. Antes disso, ele falou sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida. Jesus está falando daquele que se desvia, mas é buscado ou ele volta até a sua casa. Aquele que é recuperado, restaurado. E ele mostra a alegria de quem acha. Jesus quer mostrar a alegria de Deus a achar os seus filhos que se desgarraram. Esse texto da parábola é justamente para isso. Mas a Bíblia é tão rica, a palavra de Deus é tão rica, que ela pode ser aplicada de diversas formas na nossa vida. De diversas formas nós conseguimos aplicar a palavra de Deus em nós. E eu quero te convidar a fazer essa loucura aqui. Vamos aprender com o pai do filho pródigo o que nós podemos melhorar para nos parecer mais com Deus e mais com o coração de Deus. Vamos ler o contexto aqui desta parábola. Nós vamos lidar com Jesus contando sobre a alegria do pai ao recuperar e ao ter o retorno daqueles que se desviaram. Isso acontece com a ovelha perdida, quando a mulher perde a dracma e encontra, ela dá uma festa, o pastor também, e principalmente o pai do filho pródigo. Mas veja, meu irmão, se nós temos aqui em Efésios 6,4, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, por que essa tarefa ela é tão necessária? Porque nós precisamos entender que os nossos filhos têm uma coisinha que nós negamos às vezes, que se chama pecado. Vamos ler lá o versículo 11 em diante. Diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Meus irmãos, a missão primária dos pais na criação dos seus filhos é entender, é conhecer que o seu filho tem pecado. Quando o filho mais moço, por uma inclinação natural, fala: pai, para mim o Senhor morreu, para mim acabou o nosso relacionamento, eu quero os seus bens, me dá a minha herança, porque eu vou partir. Ele segue a inclinação natural do seu próprio coração. Ele segue uma inclinação que não foi o que o seu pai ensinou. Não foi o que o pai deu a ele como ensinamento. Mas é o que o seu coração revela. Ele está falando para o seu pai: para mim o senhor já morreu. Se herança é depois que morre, para mim não precisa de mais nada. Ele quer autonomia, ele quer independência, ele quer viver longe da autoridade do pai dele. Ele quer partir. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, aprenda essa lição. O seu filho tem pecado. Os nossos filhos nascem com o pecado de Adão. E é muito importante nós ensinarmos e mostrarmos isso de forma direta. Quando nosso filho nasce, eu não estou dizendo que seu filho comete pecado. Um recém-nascido, quem já viu o pecado? A não sei quando levanta de madrugada, né? Que aí o pai fala: esse pecador miserável, ele tem que acordar para... Mas a ideia de que a culpa de Adão é quem produz corrupção em nós. Por que nós pecamos? Porque nós nascemos pecadores.
Nós pecamos porque nascemos com a culpa de Adão. Quando você vai visitar um amigo, uma amiga que tiveram filhos e você olha para aquele bebezinho, não quer dizer que ele comete pecados quando você virar as costas, mas quer dizer que nele já há a culpa de Adão. Ninguém nasce livre da culpa, da condenação que Adão nos trouxe quando ele cai no Éden. Por isso nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Você quer um efeito mais prático, se você duvidar da minha palavra? Quem que ensina seu filho a bater? Um filho vê o pai batendo na mãe e ele também quer bater na mãe? Um filho vê um pai dizendo não e ele começa a dizer não também para a mãe e para o pai? Ou quando você olha e fala, não faz isso, e ele vai lá e faz e olha para você assim para ver até onde ele pode ir. Até onde você vai ficar bravo. Ele vai pegando, vai fazendo o que você falou para não fazer. Isso se chama pecado. E a missão dos pais, em primeira ordem, é entender que seus filhos têm sim pecados. O pai do filho pródigo entendeu e sabia. Esse é um pecador, foi lá e deu. Meus irmãos, quantos pais nós vemos por aí que falam assim, meu filho jamais ele faria isso. Eu conheço meu filho. Não, jamais ele faria isso. Quantos filhos você vê manipulando os pais? E eu quero trazer um alerta para você. O meu mais velho tem 22 anos, meu enteado. Meu mais novo tem 8. Então, só de 4, eu vi algumas coisas. Não importa a idade, o seu filho ele vai te manipular. Não importa a idade, ele vai te manipular. Ele vai fazer com que o seu desejo se realize através da sua vida. Através da vontade dele, ele vai fazer com que você faça o que ele quer de algum jeito. Se quando mais novo é a história de se jogar no chão e ficar se revirando, ou quando mais velho é por meio de palavras, mentiras ou chantagem emocional, mas de alguma forma o pecado do seu filho vai se manifestar durante a vida dele. E cabe aos pais ter a instrução adequada para conhecer o pecado do seu filho. E para saber isso. O problema não é reconhecer que o ser humano nasce com pecado. Não é um problema para mim falar que a Radassa, falar que a Sofia, que a Eloá tem pecado. O problema para mim é falar que o Arthur tem pecado, que é o meu filho. Falar que o filho do outro tem pecado, que é um mal educado, que é isso, é muito fácil. Agora, qual é o difícil? O difícil é olhar para o meu e falar assim, esse aqui também é um miserável. Esse aqui também é pecador. Se eu não tomar cuidado... A missão dos pais, em primeira instância, é conhecer e reconhecer que o filho é um pecador, que há pecado, que há uma inclinação natural pronta para desabrochar no seu filho. Para fazer o quê? Somente coisas boas? Não, para pecar. Para mentir, para enganar, para bater, para manipular e assim por diante. Quando o seu filho pequeno deu o primeiro tapinha, a mãozinha leve, você não ficou se perguntando? Quem que ensina ele? Onde que... Eu nem assisti MMA essa semana. Onde ele está aprendendo? Eu nem vi o Popó. O que aconteceu? O pecado desabrochando no seu filho. Quando ele grita não, quando ele se joga no chão, quando há um choro sem motivo. Minha esposa me ensinou uma técnica muito interessante. Ela chega na criança e fala, tá doendo alguma coisa? E então é pecado. Você tá chorando, tá doendo? Não, então é pecado. Precisamos reconhecer em nossos filhos o pecado, identificar isso. E esse pai é um pai bem-sucedido na criação dos seus filhos, porque ele sabe disso. Porque ele sabe que esse pedido é de uma inclinação natural que desabrocha em todo ser humano. Assim como nós temos pecados, os nossos filhos também têm. Mas, meus irmãos, lá em Provérbios 22:15, fala um versículo muito interessante. Se o nosso filho tem pecado, como é que eu faço? E Salomão, em sua sabedoria, vai nos dar um texto que diz o seguinte: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Luli, coloca pra gente, por favor. Provérbios, capítulo 22:15. Eu quero que você, pai e mãe, e você, filho, coloque no seu coração esse versículo. Veja o que Salomão, em toda a sua sabedoria, está dizendo lá em Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, no versículo 15. Veja só. Nós vamos ver dizendo o seguinte:
A tolice, e aí numa versão Nova Almeida atualizada, ele já me dá o que eu ia explicar. A tolice está ligada ao coração da criança. Salomão, peraí, o que você está falando? Você está falando que naturalmente o coração do meu filho é tolo? Aí eu consigo observar alguns pais olhando para Salomão e falando, não, é que você não conhece meu filho não. Não, Salomão, não. E Salomão está falando, sim, é o coração da criança. E ele está falando, não, é porque o meu filho ele é diferente. Você não entendeu. O jeito que eu criei o meu filho, você não tem ideia. Ele é diferente, ele não é, o coração dele não é tolo. Salomão está falando, o coração da criança. Precisa falar que Salomão está apontando para todas as crianças? Para o homem no geral? Salomão está falando, essa estultícia, essa tolice, essa insensatez, essa falta de juízo está naturalmente no coração da criança. E aí, quando o pai se convence disso, pode voltar, Lula, o versículo. Ele fala assim, tá bom, Salomão, o que eu faço então, já que eu entendi isso? Aí Salomão fala, mas a vara da disciplina a afastará dela. E é essa hora que o pai... A mãe fica com dó e o pai já fica mais feliz, né? Fala, vara? Agora você falou minha língua. Olha o perigo de nós não interpretarmos o texto, né? Porque esta vara não é uma vara de bater. Coloca de novo, Luri, por favor. Pode deixar na tela. Essa vara não é uma vara de surrar. Eu estava preparando esse sermão essa semana e ao lado da minha esposa eu comecei a rir quando eu comecei a escrever essa parte. E eu rindo, que nem um tonto, ela falou, o que foi? Aí eu fui explicar pra ela, falou, aí a gente lê o texto com tanta vontade de bater no filho, né? Você fala assim, dá vontade até de ler antes da surra. Fala, senta aqui que eu vou ler um texto, a vara da disciplina. Não é essa vara. A vara que Salomão está se referindo aqui é a mesma vara que está lá no Salmo 23. É a mesma palavra hebraica. A mesma palavra hebraica usada para vara aqui é a mesma palavra hebraica usada para vara no Salmo 23. Quando é no Salmo 23, Davi está falando de surra? Está falando de bater? É vara de pastoreio. O que os pastores usavam? Vara e cajado. Vara para direcionar, cajado para levantar. O que afasta, meus irmãos, a tolice do coração dos nossos filhos? Quando você, pai e mãe, pastoreia o coração do seu filho. A vara da disciplina é pastorear. Os corações dos nossos filhos precisam ser pastoreados. Alimentados, cuidados, deixados à sombra, direcionados, mostrados caminhos. Bater toda vez, bater, espancar e surrar, como algumas tradições em cada família, não funciona. Precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. O primeiro, então, é reconhecer que há pecado no nosso filho. E como eu resolvo isso? Pastoreando o coração dos nossos filhos. Mas veja, isso nos leva a um outro ponto interessante. Se os meus filhos têm pecado, então eu tenho que me preocupar, porque vai acontecer alguma coisa. E a segunda missão dos pais que nós conseguimos observar, segundo o pai do filho pródigo, é que precisamos lidar com o pecado. Não é só saber que tem pecado. Não é só saber que o nosso filho é pecador, é porque vai acontecer que ele vai pecar. O nosso filho vai cometer um pecado e nós precisamos lidar com o pecado. Vamos para o texto. Veja só no versículo 13, que nós lemos. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Meus irmãos, algo muito interessante acontece aqui. O seu pai é um homem de posses. Mas como que ele faz para lidar com a inclinação? Libera para mim, Luli, por favor. Como ele faz para lidar com a inclinação? Som. Como ele faz para lidar com a inclinação do seu filho? A inclinação natural do seu filho. Pode aumentar. Ele não vai atrás, ele não interfere, ele não manda ninguém atrás, ele não faz nada.
E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Lidar com a inclinação dos nossos filhos, lidar com o pecado dos nossos filhos é a parte mais difícil. Porque em outra ocasião, você ou eu iríamos atrás. Você ou eu mandaríamos alguém para olhar lá o que o nosso filho está fazendo. Você ou eu mandaria alguém para vigiar o nosso filho distante, falando, olha, só não deixa ele se machucar, porque, coitadinho, ele não conhece bem essas coisas. Mas o que o pai faz? O pai lidar com as consequências do pecado do filho. E esse é um problema que nós temos que lidar. Os nossos filhos pecam, os nossos filhos erram e precisam sofrer as consequências dos seus erros. Quando um filho e uma filha peca e erra, comete um pecado e toma uma decisão ruim, o pai precisa lidar com isso. Então, além de conhecer o pecado do meu filho, eu preciso lidar com o pecado dele. E essa é a parte mais difícil. Porque às vezes a gente não tem o discernimento adequado. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos os pais se metendo nos problemas dos filhos? Os pais se metendo nos problemas de filhos adultos. Ainda grandes que cometeram vários pecados e erros e os pais estão lá cegos. Cegos. Meus irmãos, eu vi mãe ir numa reunião de conselho porque o filho casado estava sendo julgado e ela foi lá defender o seu filho. Nós somos presbiterianos. A disciplina nossa é dada pelo conselho da igreja. E o conselho está lá lidando com o pecado do filho. E a mãe lá. E leva fulano, e leva. Meus irmãos, aprenda a lidar com o pecado dos seus filhos. Como é que o filho aprende quando criança? Como é que o Tito vai aprender que passa tensão na tomada 110? Às vezes você vai falar para ele, olha, aí é corrente 110, hein? Cuidado que a amperagem é alta. Às vezes não vai dar tempo de ensinar. E ele vai entender por um pequeno toque que ele não deveria ter colocado o dedo ali. É claro que esse é um exemplo superficial e pequeno diante de muitos outros problemas que às vezes a gente tem que resolver. De pai que sabe que o filho não tomou a melhor decisão, mesmo depois de aconselhado. E ele não quer que o filho sofra as consequências da sua decisão. Nós precisamos. É indispensável para o filho pródigo aqui que ele sofra tudo que ele sofreu. Assim como é indispensável para nós que nós também soframos as consequências dos nossos erros e pecados. Porque o pecado não é ferramenta de Deus. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, Deus não faz ninguém pecar. Mas as consequências dos nossos pecados são sempre vara de correção na mão de Deus. As consequências dos nossos pecados são sempre ferramentas de Deus para nos corrigir e nos ensinar o caminho correto. É Deus falando, eu não disse na minha palavra que não era assim? Eu não disse na minha palavra que não era dessa forma, desse jeito? E aí eu te pergunto, se Deus quer usar as consequências dos nossos pecados para poder nos ensinar, por que um pai não pode deixar o filho sofrer a consequência do seu pecado? Por que nós queremos impedir o trabalhar de Deus na vida dos nossos filhos por meio das consequências das decisões erradas que eles tomaram? Nós não temos esse direito de tomar da mão de Deus o ensino por meio da consequência de um pecado. E dizer, Deus, o Senhor não vai fazer o meu filho sofrer. Não, Deus, o Senhor não vai fazer, ele errou, mas eu vou fazer com que ele não sofra essas consequências. O pai não manda ninguém. Você acha que o pai não tem dinheiro? Você acha que esse pai aqui não tem condições de mandar um mensageiro e falar assim, ó, só fica de olho. Não deixa que ele sofra. Não deixa que ele padeça. Fica cuidando dele. Mas o pai sabe que o filho precisa lidar com o seu pecado. Então, irmãos, primeiro ponto, nós precisamos conhecer o pecado. Segundo, lidar com o pecado dos nossos filhos. E o que nos leva ao nosso terceiro ponto, que nós temos, além de conhecer, além de lidar com o pecado, o pai deve perdoar pecados.
o pai deve perdoar pecados. Vamos ler lá no versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Diz assim: E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meu irmão, que maravilhoso é isso. O filho cai em si. As consequências dos seus erros despertam consciência nele. Despertam a sua consciência. Porque é isso que as consequências do pecado... Até você pecar, parece que não há mal nenhum. Dá jeito ainda. Não, dá para resolver. Quando vem as consequências, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria. Se você pudesse retroceder o tempo e fazer, eu não vou pecar de você, pecaria. É isso que aconteceu com este menino. Ele gasta tudo o que tem, ele deseja comer o que os porcos comem, ele lembra da casa do seu pai, ele fala, nem os funcionários, nem os servos do meu pai sofrem que eu estou sofrendo agora. Eu vou voltar e vou pedir para ele me tratar como um qualquer. Ele ganha consciência, mas o que o pai tem que fazer? Qual é a missão dos pais? É perdoar pecados. É perdoar pecados. É conhecer, é lidar com o pecado e é perdoar o pecado do filho. É perdoar. Esse pai, ele corre, ele vai lá atrás do filho, ele estava sempre olhando o caminho, talvez pensando, e Jesus não detalha, mas ele diz que ele estava olhando o caminho. Talvez ele pensava, uma hora dessa meu filho volta. Uma hora dessa ele vai aparecer ali, ó. Eu vou vê-lo aparecendo ali. Ele não desistiu, ele não fechou o coração, ele estava pronto para receber o seu filho. Meus irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente para uma coisa interessante. Há lares e há casas que são feitos museus, são expositores, são museus de erros. Está sempre exposto a alguma coisa ali. E é museu porque tem coisa que fala assim, mas você lembra que você fez há 10 anos atrás? Mas você lembra aquela vez que naquele Natal que era para você ter feito isso e não sei o quê? Esses dias eu não lembro que eu questionei aqui um dos meus filhos, não vou falar o nome por questão ética, porque eu estou pregando aqui, mas um dos meus filhos se aproximou de alguma coisa, fez alguma coisa, eu falei, você lembra do violão que você quebrou? Até hoje eu não paguei. E eu lendo esse texto aqui, eu falei, eita, olha aqui, o Espírito Santo está cortando todo lado aqui. Mas veja que nós tratamos muitas vezes as nossas casas como museus de erros, como lugares onde ficam expostos os erros dos nossos filhos, ficam expostos os erros dos nossos cônjuges, ficam expostos os erros dos nossos pais, ficam expostos todo tipo de erro a gente expõe. Mas lembra que você, quando você era pequeno, você subiu aqui nessa gaveta, quebrou o guarda-roupa e... Meus irmãos, a missão dos pais, além de conhecer e lidar com o pecado dos filhos, é perdoar o filho. E perdoar não é ficar trazendo à tona todos os erros que os nossos filhos cometeram. E aí eu não preciso falar só dos filhos. Quando nós fazemos isso com os nossos cônjuges, quando nós fazemos isso com os nossos pais, mas você lembra, pai, que você não deixou aquele dia? Mas você lembra, pai, que você falou que eu tinha lição, mas eu não tinha e mesmo assim você brigou? Você lembra? Os nossos lares não podem acumular erros, não podem emoldurar problemas, conflitos e tratar aquilo como se fosse uma arma que eu tenho a todo momento para poder usar. O pai olha para o filho, beija e fala, esquece. Não. Pai, deixa eu ser pelo menos... Ele... Deixa disso, meu filho, esquece isso. Já foi. Se esse é o coração do pai, se esse é o coração de Deus para nós, por que o nosso coração tem que ser rancoroso, guardador de mágoas, de conflitos, que não perdoam? Não, eu perdoei a minha mãe, mas eu quero distância. Aquele meu primo eu perdoei, mas eu não quero que passe na rua de casa, porque outro dia, quando eu preciso... Eita, que perdão mais diferente. Meus irmãos, nós precisamos celebrar reconciliações nos nossos lares. Arrependimentos, mudanças, novos começos. Eu não consigo contar aqui quantas vezes eu falei com os meus filhos, eu vou te dar essa nova chance, hein? Você está recomeçando agora, ó, não desperdice essa nova oportunidade. Tem alguns adolescentes que eu brinco com eles, que eles têm um celular, mas é só
provisoriamente, porque eles aprontam alguma coisa e os pais retiram. Aí, quando eles mandam mensagem, eu falo, mais um celular provisório, com data de validade. Porque pode acontecer de logo aprontar alguma coisa e o pai falar, não, vai ficar sem o celular. Nós lidamos com essas coisas. Mas o coração do pai, o coração da mãe precisa estar pronto a perdoar os seus filhos. Perdoar os erros dos seus filhos. Porque esse é o coração do pai. Meus irmãos, partindo para o quarto ponto, então, se nós já conhecemos o pecado do nosso filho, nós entendemos que precisamos lidar com o pecado dele, precisamos perdoar os seus pecados, nós precisamos restaurar o nosso filho. Nós restauramos o pecador. Não é isso que Deus faz conosco? Não é isso que Deus faz conosco? Vamos ler aqui o texto. Versículo 19. O filho fala assim, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Meus irmãos, nós somos chamados a restaurar os nossos filhos. O problema de perdoar sem restaurar é que você continua deixando o seu filho de forma indigna dentro do seu lar. Nós somos chamados para identificar os nossos filhos através da restauração. Parece, e eu falo isso porque eu tenho mais de um filho. Quando você tem mais de um filho, começa a acontecer essas coisas. Porque esse pecou, ele meio que é menos digno que esse outro. E durante um grande tempo, ele vai ficar com aquele peso de que, olha, não, mas é só esse daqui que tá bem, porque aquele ali, ele tirou aquela nota lá. Não, é só esse aqui que tá bem, porque esse aqui respondeu a tia dele, eu briguei com ele, eu já perdoei, mas ele sabe que ele tá... Irmão, restaurar é identificar o nosso filho como filho. Todos os nossos filhos são iguais. Este aqui, este pai, o que ele faz? Ele traz dignidade, ele traz pertencimento, ele traz identidade. Ele fala, não, você não deixou de ser meu filho. Você não é menor que esse aqui, você não é mais pecador que esse. Você não é menos que esse aqui. Restaurar um pecador, restaurar o nosso filho pecador, é trazê-lo à família, não como alguém que pecou, foi perdoado e está ainda lembrando, ele está sobre ressalvas, ele ainda está sobre observação. Alguns estão, você sabe, você já pisou na bola lá. Não, traga o seu filho, dá a identidade dele, ele é seu filho. Que pecado faz você amar menos o seu filho? Nenhum. Mas você quer demonstrar que sim. Que o pecado dele diminuiu o seu amor por ele. Que o erro dele diminuiu o quanto você o acha digno de ser seu filho. Que o que ele fez de errado faz com que ele seja menos que os irmãos. Ele é menos digno que os irmãos. Olha, era para você ser... Você é o mais velho, era para você ser... Você é o mais novo, era para você... Restaure o pecador. Restaure. Filho, você é digno de ser chamado meu filho, sim. Traga o anel, traga a melhor roupa, traga as sandálias, mate um bezerro, nós vamos festejar, porque o meu filho não é um homem que me chateou. Não é alguém que me deixou na mão aqui, que levou todas as coisas, que gastou a minha herança. Não, é o meu filho que voltou. Foi o meu filho quem está aqui comigo. E nós precisamos aprender a restaurar o nosso filho. Não importa o que aconteça, eles precisam saber quem eles são, a quem eles pertencem e o que eles valem para nós. Não deixe seu filho pensar que ele vale menos para você porque ele pecou, porque ele errou, porque ele desobedeceu. Não deixe. E o último ponto, irmãos, para nós finalizarmos. Então, só para recapitular, para você não se perder. Nós precisamos, então, conhecer que nosso filho tem pecado. Nós precisamos lidar com o pecado. Nós precisamos perdoar estes pecados e precisamos restaurar o nosso filho pecador. E, em último ponto, para que nós tenhamos no nosso coração
um pouco mais de tranquilidade, a missão do pai é evitar pecados. Evitar pecados. Veja o que esse pai, ele passa nessa situação. Ele está feliz. Ele está em festa. O seu filho voltou. O seu filho que estava... Ele mesmo fala, esse aqui estava morto. Mas ele está vivo. Ele estava perdido e foi achado. Vamos festejar. E aí acontece alguma coisa muito complicada. O filho mais velho chega. E o filho mais velho chega e pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o dos seus empregados, talvez não querendo colocar muita lenha na fogueira, aquela pessoa fala, olha, voltou. Quem voltou? Você sabe. Aqui, mais novo. Meu irmão. E seu pai mandou pegar, um bezerro maior que tinha. Fulano foi lá buscar. Pegou sandália, pegou anel, pegou... Meu irmão, esse irmão mais velho, ele está indignado. Ele fala, como é possível? Não pode ser. O meu irmão foi embora, abandonou meu pai, pegou a herança, gastou, agora volta e tem festa. Era para ter um tronco. Era para ser surra. Era para pendurar ele numa cerca dessa e deixar ele na chuva. Veja como o coração do filho mais velho é diferente do coração do pai. O filho mais velho não quer saber de inclinação, depravação total. Ele não quer saber de nada disso. Não, a inclinação natural do coração é pecado. Não, ele não quer saber. Ele quer saber o seguinte, não é. Eu não quero saber, não era para isso estar acontecendo. E aí nós vemos um pai amoroso, um pai experiente. Veja só o versículo 27, vamos ler esse texto. Diz assim, ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é meu irmão, é esse seu filho. Quando veio esse seu filho que sumiu com todos os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja que coisa interessante aqui. Esse pai precisa sair novamente. Se ele saiu ao encontro do filho mais novo, que voltava pecador, ele sai agora de novo da casa, agora em direção a outro filho, que também está o quê? Pecando. E esse pai sabe disso. Esse pai não vira as costas e fala, você quer entrar? Quer, não quer, fica aí. Não, ele entende que ele precisa confortar o seu filho. Ele entende que ele precisa conversar e explicar ao seu filho. Porque ele entende que do mesmo jeito que o filho mais moço errou, esse aqui também está seguindo a inclinação do próprio coração. Esse aqui também está seguindo o próprio pecado. Ele está sendo um servo da sua arrogância, da sua soberba e se deixando levar por isso. E esse pai precisa evitar pecados aqui. O que poderia acontecer aqui se esse pai não conversa com o filho? Será que esse irmão poderia ir para cima do irmão mais novo? Poderia entrar na festa e estragar a festa? Poderia pegar as suas coisas e ir embora? Poderia amaldiçoar o pai e nunca mais falar com ele? Quantas e quantas probabilidades de coisas ruins e pecados que poderiam acontecer aqui foram evitadas porque o pai saiu ao encontro do filho antes que ele fizesse qualquer coisa. Filho, calma, eu vou te explicar. Se acalme. Não, pai, o senhor não está entendendo. Não, filho, vamos conversar. Meus irmãos, nós erramos às vezes. Esse filho aqui, ele está cheio de comparação. E às vezes os pais fomentam comparações. Esse filho aqui, ele está cheio de orgulho. E às vezes os próprios pais é que deixam os seus filhos muito orgulhosos. Esse irmão aqui, ele está cheio de amargura. E às vezes é o próprio pai que faz o filho ficar amargurado. Mas esse pai não fez isso. Esse pai foi lá e conseguiu driblar
todo o problema que poderia acontecer. Ele evitou pecados. E a missão dos pais é evitar pecados fazendo isso. Promover a paz dentro da nossa família, meus irmãos. É mediar conflito. É mediar conflito. É evitar as rivalidades. Quem tem mais de um filho aqui, e quando as idades são próximas, você sabe. Eu tenho um com 2 anos de diferença, 2 com 2 anos de diferença, meu irmão. É terrível. Tinha uma época que eu estava tão complicado de mediar conflito. Eu estava tão sem recurso, que quando os meus filhos brigavam por um brinquedo, eu pegava um martelo e quebrava. E falava, pronto, não é de ninguém. Eu não tenho tempo. Eu falava, não tenho tempo para vocês. Cara, tá brigando? Dá aqui. A gente tem muita dificuldade. Mas a gente precisa evitar pecados dentro do nosso lar. A gente precisa conversar, explicar, mas você não pode ceder para o seu irmão. Você não pode emprestar para o seu irmão isso. Você vai ficar pegando, olha, explica, conversa, tenta mediar. Evitar pecados é isso. É quando nós promovemos a paz dentro do nosso lar. Quando nós restauramos relacionamentos. A Milene tinha uma camiseta que ela apunhava o Gustavo e a Yasmin na mesma camiseta quando brigava. Então vai ficar os dois aí. Talvez não é o melhor método, mas a ideia é que nós também restauramos os relacionamentos dos nossos filhos. E não é só com os irmãos. Quem sabe a sua filha chegou em casa com um problema, que não quero falar com fulana porque eu passei, ela riu da minha saia. E você precisa falar, filha, precisa de maturidade, vamos lidar com isso. Pai, eu não quero falar com fulano porque eu queria ser o Batman e ele falou que ele quer o Batman e eu gosto muito de ser o Batman. Seu filho, Superman, aí, ó, Homem-Aranha da Marvel. Nós precisamos, às vezes, lidar com os detalhes que os nossos filhos precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Essa é a nossa missão. Meus irmãos, para que você não esqueça disso, precisamos conhecer o pecado dos nossos filhos. Você precisa reconhecer o pecado do seu filho. Criança tem pecado. Tem pecado. Você precisa lidar com os pecados. Com a malcriação, com a desordem, com a gritaria, com a desobediência, com a rebeldia. Com aquele filho que ele só quer estudar. E você fala, não, vai jogar videogame um pouco, vai pra rua um pouco. Ele, não, eu quero estudar, eu quero... Às vezes, se tiver acontecido isso com você, você me fala qual que é esse pecado aí pra eu jogar lá em casa. Mas a gente precisa lidar com os filhos que não querem estudar, que não gostam. E você tem que mostrar pra ele, fala, filho, olha, preguiça é pecado. Olha, glutonaria é pecado. Você não tá com fome, isso não é fome. Não é possível que seja fome. Para onde está indo tudo isso? Você precisa lidar com os pecados. Mas você precisa perdoar pecado. Não dá para arrastar uma semana de pecado do seu filho. Ele não pode tirar uma nota ruim lá no primeiro bimestre e chegar no final do ano e você ainda está falando disso. Você ainda tá... Ele quebrou uma coisa lá no carro, na cozinha, na sala, e você, olha, lembra, né? Pendurar lá e falar, você que quebrou. Perdoe, restaure o pecador. Traga ele de volta para a família. Fala, você não é um filho menos que outros filhos, ou menor da família porque pecou. E, meus irmãos, evite o pecado dos seus filhos. A vara da correção é pastorear. Pastoreie os seus filhos. Cuide deles. Não deixe que eles te manipulem, que eles te enganem, que eles te levem. Tem muito filho que pastoreia o pai. Leva o pai para onde ele quer que o pai vá. Não deixe. Pastoreie o coração do seu filho. Não deixe que ele faça aquilo que desagrada ao Senhor. Você é responsável por ele. Meus irmãos, além de nós aprendermos muito como pais, nós também aprendemos como crentes. Este relacionamento do pai, do filho pródigo com esses 2 filhos, é um relacionamento real. É o relacionamento que Deus tem com os nossos filhos, mas também conosco. O nosso pai, ele faz tudo isso que nós falamos aqui. Conhece o nosso pecado, ele usa as consequências do nosso pecado para nos aperfeiçoar, ele perdoa os nossos pecados, ele nos restaura, ele evita que nós pequemos muitas das vezes por meio do teu Espírito Santo para nos conduzir para longe do pecado.
O nosso Pai, o nosso Deus é o Pai perfeito. É aquele a qual nós nos espelhamos. Por mais que nós tenhamos falhas, o nosso Deus não tem falha. E o incrível disso tudo é que assim como esse filho era um mau filho, os dois aqui, né, erraram, nós também somos esses filhos. Mas nós somos piores. Nós somos piores. Às vezes nós olhamos para o filho mais novo e falamos, jamais eu faria isso. Que desrespeito. Mas nós faríamos como o filho mais velho. E às vezes nós olhamos para o mais velho e falamos assim, nossa, ele não pôde aceitar o próprio filho que pecou e errou, e talvez nós faríamos como o mais novo. Nós somos esses filhos aqui. Mas o melhor disso tudo é saber que na casa do Pai nós temos a nossa dignidade em Jesus Cristo. Pelos nossos pecados nós nunca seremos dignos. Porque nós nunca seremos dignos. Por aquilo que nós ainda vamos ser daqui 10, 20 anos, nunca conquistaremos a dignidade necessária para dizer ao Pai, Pai, eu posso ser o seu filho. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, olhou para Jesus e por meio de Jesus ele olha para nós e fala, você pode ser meu filho. Você pode ser chamado meu filho. E o legal aqui é que o filho pródigo tem um novo começo. Ele recomeça a sua jornada de filho. Ele recomeça o seu relacionamento entre pai e filho. Ele reinicia a sua vida naquela casa. Agora, já entendendo um pouco melhor sobre si, entendendo sobre as suas inclinações, entendendo um pouco mais sobre o coração do seu pai, aprendendo com o seu pai, aprendendo com o seu irmão mais velho. E isso é muito interessante, que além de a casa do pai ser um lugar seguro, também é um lugar de recomeço. Não importa, meu irmão, o quanto nós nos afundemos. Não importa até onde a gente foi. Talvez você olhe para si e fale assim, não, mas eu fui muito longe. Não, eu fui muito... O filho pródigo ficou no meio ali. Eu fui até o final. Eu fiz muita coisa ruim. Mas o bom é que nós não dependemos de nós mesmos para o perdão. O Pai perdoa o pecador arrependido. Os braços do Pai é o lugar para perdão, restauração, recomeço, reinício. Talvez os seus pecados nem são tão graves assim a sua ótica. Talvez você fale, eu só negligencio um pouquinho aqui, desobedeço ali, minto uma outra coisinha. Coisa boba. Mas o Pai também perdoa poucos pecados. O Pai também pede para que esses poucos pecados sejam de arrependimento. Não importa o quanto você se empenha em criar os seus filhos, se você não trazer Jesus para a vida deles. Não importa o quanto nós nos empenhamos em parecer com o pai do filho pródigo, se Jesus Cristo não for o mediador, aquele que salva a alma do nosso filho. Não importa se a gente entende que o nosso filho tem pecado, se a gente não entender que é somente Cristo Jesus que salva o nosso filho de toda a condenação do pecado. Assim como nos salva também. O Senhor nos dá sempre uma segunda chance para nos arrepender dos nossos pecados e para recomeçar uma vida nova diante dele. Vamos fazer uma oração e em seguida cantaremos mais um cântico ao nosso Deus.